Glórias a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Estamos alegres, felizes por mais um dia, pela sua graça infinita, bondade e misericórdia. Também desde já agradeço as orações da igreja, a oração dos irmãos e todos aqueles que oraram por mim ali no hospital. Estamos por certo que é o poder da oração. Se não for a oração, é a força que move a igreja. Então, eu andava e deram a minha alta e eu vim para casa. E hoje estou aqui, já com sede, e o bom soldado sempre tem que estar pronto. Então, hoje nós vamos trazer uma palavra bem abençoada para nossos corações. Então, abre a tua Bíblia na 2 Samuel, capítulo 19, e o versículo 34 e o 35 que nós vamos ler. Agradeço também aos pastores por esta confiança, e hoje trazer uma palavra que hoje também é culto de edificação espiritual. Glórias a Deus. Todos acharam? 2 Samuel, capítulo 19, e o versículo 34 e 35, que diz assim a palavra do Senhor. Respondeu Barzilai ao rei: quantos serão ainda os dias dos anos da minha vida? Não vale a pena subir com o rei a Jerusalém. 80 anos tem hoje. Poderia ele discernir o bem, o bom e o mal? Poderia o seu servo ter gosto no que come e no que bebe? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que há de ser o teu servo ainda pesado ao rei meu Senhor? Glórias a Deus. Já tenho a palavra do Senhor. Barzilai, ele era um amigo do rei Davi. Ele encontrava-se já numa idade, usando a palavra, a expressão, era velho, debilitado. Nós olhamos dentro desse texto, deixa bem claro que no versículo 31 desse texto, do capítulo 19 de 2 Samuel, que ele havia tomado conta do rei Davi, tinha sustentado o rei Davi enquanto ele morava lá em Manaim, dentro do texto. E depois Davi disse: olha, sobe comigo, eu vou te sustentar pelo resto da tua vida em Jerusalém. E Barzilai, ele começou a dar estas desculpas, dizendo que já era velho demais, não conseguia ou não enxergava e não discernia entre o que era bom e o que era mal. Não tinha gosto com a comida e nem a bebida, e nem podia mais ouvir o que? A voz dos cantores e cantoras. E porque ele seria tão pesado ao rei. Barzilai tinha 80 anos de idade, fazendo aqui o análise com a idade de Caleb. Caleb tinha 85 anos de idade, que está lá no livro de Josué 14:10. Eis agora o Senhor, daí Josué, conservou, eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos, desde que o Senhor falou estas palavras a Moisés, andando em Israel, ainda no deserto, e já agora são 85 anos. Nós fazemos uma comparação, para nós entendermos um pouquinho
ali mais para frente, Josué fala que Caleb estava com o quê? Mesmo vigor, quando Deus fez a promessa para ele, quando ele tinha 45 anos de idade. Então, fazendo esta diferença, nós temos o que? Uma ideia, podemos dizer, uma ideia muito boa, comparada entre um crente velho e podemos dizer um crente que não é velho. O que é um crente velho? É alguém que não tem mais vigor. Hoje é terça-feira, culto da vitória, vamos falar que a palavra nos vai orientar, não é para machucar alguém, não, é para nós entender dentro desse texto, né? Para nós analisar aqui, não que a gente vai ferir, mas é para às vezes nós se conscientizar, nós entender mais profundidade um pouquinho a palavra do Senhor. Então, o que é um crente velho? É alguém que não tem mais vigor, que entrou em estado de velhice espiritual. O que é um crente velho? É alguém que o corpo envelheceu, mas continua ainda caminhando com todo vigor na presença de Deus. O que é um velho crente? Esse que é o velho crente, ele continua com vigor ainda na presença do Senhor. Então, essa é a diferença. O que é um crente velho? É alguém que não tem mais vigor. Ele entrou em estado de velhice espiritual. Mas a diferença é que o crente, o que é o velho crente, é alguém que o corpo envelheceu, mas continua ainda caminhando com todo vigor na presença do Senhor. Glórias a Deus. Pois bem, nós podemos tirar aqui neste versículo algumas lições sobre o perigo da velhice espiritual. A primeira lição que nós podemos aprender aqui, que basear que na velhice espiritual e a perca também do discernimento. Olha o que ele diz no versículo 36, que está ali no texto: não posso mais discernir entre o bom e o mal. Esse é o nosso cuidado. A velhice espiritual. Quando nós envelhecemos espiritualmente, nós não discernimos mais aquilo que é o bem e aquilo que é o mal. Olha o que ele diz no versículo 35. Continuando, a velhice espiritual, quando o crente ele envelhece, espiritualmente ele perde totalmente o discernimento. Às vezes ele tem a idade, longos anos de vida, até dentro da igreja, mas o cuidado é que ele já envelheceu espiritualmente. Agora, aquele crente que ele não envelheceu espiritualmente, ele continua em vigor na presença de Deus. E esse é o nosso cuidado. Não é pela longevidade que às vezes nós achamos, mas que Deus nos guarde que nós não envelheçamos espiritualmente. Possamos sim, fisicamente nós envelhecemos, mas que nós mantemos o vigor sempre na presença do Senhor. Glórias a Deus. Olha, entre aquilo que também não sabia discernir o que é, entre aquilo que era bom e aquilo que era ruim, aí se torna um pouquinho mais difícil, né? E se nós continuarmos o texto, por quê? Porque eu quero dizer que o crente, ele perde o discernimento entre aquilo que glorifica a Deus e aquilo que não glorifica a Deus. Um dos sinais que nós podemos olhar é que nós estamos o quê? Envelhecendo espiritualmente e a perca também do discernimento. Então é bem claro, o crente perde o discernimento entre aquilo que glorifica a Deus e aquilo que não glorifica a Deus. Esse é o cuidado. No mundo de trevas que nós vivemos hoje, na atualidade, que tudo está diante dos nossos olhos, nós temos que estar pronto
principalmente e espiritualmente, não um crente velho, mas um crente que tenha o vigor da presença do Espírito Santo, para que sejamos sempre nós alertados, para que nós não passamos a longevidade, às vezes 20, 30, porque eu nasci lá no berço evangélico. Hoje eu estou com 60 e tantos anos, 70 anos, mas que sempre esse envelhecimento que nunca venha da nossa vida a fracassar, para que nós começamos a dar brecha de liberdade para que Satanás, para que o diabo das nossas almas venha amanhã ou depois nos acusar, mas que nós caminhamos com a retidão de coração sincero. Se nós também comparar entre aquilo que é de Deus e aquilo que também ele não consegue. Aí, segundo ponto que nós vamos ver, que é muito importante também, a importância da perca também do apetite. Qual é a perca do apetite? A perca do apetite do quê? Da palavra de Deus. Quantos hoje já perderam o apetite da palavra de Deus? Quantos hoje só vão atrás daquilo que apenas é para o seu ego, mas a palavra, aquilo que é a salvação, aquilo que é libertação, ninguém hoje, a gente tem muitos, uma geração que está bem distante, mas nós ainda pela graça e pela misericórdia do Senhor, que hoje, esta noite, estamos aqui, porque nós anunciamos a palavra, porque nós zelamos por essa palavra, por isso que nós ainda caminhamos firme, porque é a palavra que nos sustenta, é a palavra como promessa que nós sabemos que o Senhor vai vir para buscar uma igreja e um povo lavado e redimido para o sangue do Cordeiro. Glórias a Deus. Poderia ter também o servo ter posto aqui Basilai, está dizendo, no comer ou no beber, ou seja, Basilai estava dizendo que não tinha mais apetite, não tinha mais gosto de comer e nem de beber. O segundo ponto importante que nós estamos aqui é um ponto de envelhecimento espiritual e a perda do apetite pela palavra de Deus. Muitos já não hoje, como já acabei de falar, não tem mais esse desejo, esse anseio de alimentar a palavra de Deus. Muitos perderam, muitas igrejas, o ponto foco não é mais Cristo sempre, simplesmente é a prosperidade, até mesmo da teologia da prosperidade, da abundância, tudo aquilo, mas é esquecido aquilo que realmente que é o foco, que é a palavra, para que nós não envelheçamos espiritual, para que nós não temos todos os nossos dias até o dia que o Senhor nos buscar filhos de forte na presença de Deus. Glórias a Deus, amado. E a perda de apetite pela palavra de Deus, não tem mais fome da palavra de Deus, não almeja mais a palavra, também não almeja, porque ele está na presença, ele não tem mais esse desejo de estar na presença, porque ele não almeja mais, ele não tem mais o apetite. Quando perde o apetite de ouvir a palavra, ele não se desloca, ele não vem mais para dentro para a igreja, porque esse apetite, talvez lá atrás, quem sabe na conversão, aquele apetite, quando chegava o dia seguinte, não tinha hora e minuto para ver quando chegaria o dia do culto, mas às vezes deparado o tempo, às vezes nós temos que ter esse cuidado para que nós não envelhecemos espiritualmente e que nós também não perdemos o apetite pela palavra. Glórias a Deus. O segundo ponto que estamos envelhecendo espiritualmente também é a perda do apetite pela palavra de Deus. Exatamente isso aqui. Continuando o texto, vamos lá para o terceiro ponto, que estamos envelhecendo espiritualmente. Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? Mas lá ele diz assim,
o teu servo não pode mais ouvir a voz de cantores e cantoras. E a perda da audição espiritual é o terceiro sinal que nós estamos envelhecendo espiritualmente, é a perda da audição.